Estamos aqui no nosso movimento de Conectados, onde nós trazemos pessoas, amigos, pessoas que deram certo. Inclusive, o nosso canal, a gente está trazendo uma hashtag aí chamada Acertei. Pessoas que deram certo, independente que sejam advogados, barbeiros, mecânicos. E hoje eu tenho o privilégio de trazer. Não foi fácil, mas eu trouxe meu amigo de longa data, doutor Juscelino. Muito gratificante ter amigos, né? Empreendedores que buscam acertar, né? O tempo todo. E os percalços do meio do caminho faz parte. E o dar certo é relativo, né? Porque eu não sou muito certo, né? Mas procuro sim fazer tudo certo, encontrar pessoas certas para estarem em determinados momentos e certos momentos comigo. Conectado a pessoas certas, né, Ju? Isso é inerente. Legal. A pessoa que fomos, né, desde que começamos a entender a necessidade de expandir, de desenvolver, né? Expandir até mesmo na amizade. A gente começou com uma amizade e ela foi se expandindo, né? Virou meio que um laço familiar. E isso é muito importante. Legal. E se apresente. Se apresente pra gente. O Juscelino, lá do São Marcos, fazia Unisa, se eu não me engano. Não, calma. Aí você tá muito avançado. Eu nasci em Santo Amaro. Meu pai, sem recursos financeiros, por morar no Taboão da Serra, no Jardim Escândia, me registrou no Taboão, que era gratuito. Depois, fiquei até os 7 anos morando ali no Jardim Escândia, Taboão. Depois que eu fui para o São Marcos, fiquei lá até os 14 anos. Voltei para o Taboão, Maria Rosa, onde conheci tu. Onde conheceu a Gala. Onde as coisas começaram a mudar. E aí sim, mas eu estudei em escola pública grande parte do tempo. Acho que eu estudei 3 anos na escola particular, né? Porque justamente no momento em que nós tínhamos muitas greves escolares e a ideia é que naquele período eu tinha 12 anos aproximadamente, foi quando eu iniciei a 6ª série. Eu fiz a 5ª série da escola pública e a perspectiva era que seriam 3 meses de greve. E aí, a minha sobrinha estudava num colégio próximo lá de casa, que era particular. Eu falei pra mim, por que eu não coloco? Eu não vou ficar 3 meses sem estudar. Eu acho que alguma coisa já, né, de visão para o futuro aí, que me destinava a algo importante. Eu acho que isso rendeu frutos. E aí eu estudei 6ª, 7ª, 8ª série. Quando eu estava para mudar para o Taboão, aí onde eu fiz o primeiro ano numa escola pública, no Embu, e depois segundo e terceiro ano no Vandic. Aí sim que eu não sabia o que fazer e tinha uma perspectiva, que meu irmão era policial, é policial até hoje, e eu falei assim, talvez eu ingressar na carreira pública fosse interessante. E fiquei 1 ano, né, depois que terminei o terceiro ano, fiquei 1 ano vagando, sem saber o que fazer efetivamente, porque é muito importante essa visão, né? Porque você vai decidir o que você pretenderá desenvolver aí profissionalmente o resto da vida. Aí que veio o direito. Aí eu falei assim, eu comecei a prestar uns concursos públicos ali a partir do terceiro ano, né? Logo quando fiz 18 anos, por incentivo do meu irmão. Aí eu falei, de repente, se eu fizer o curso de Direito, eu posso ser delegado. E tinha um amigo meu, né, já bem mais velho, advogado, falou assim, se você e o Henrique, né, que era um amigo meu também das antigas aí, ingressarem no curso de Direito, eu acho que vocês poderão trabalhar para mim no escritório. Isso me deu uma motivação e tal. Eu trabalhava com meu cunhado na época, cheguei a trabalhar no terceiro ano da faculdade lá, da faculdade do colégio, no Vandic. Eu comecei a trabalhar na banca de jornal, lá da frente do Vandic. Aí eu trabalhei 1 ano. E depois comecei a trabalhar com meu cunhado no ramo de aço. E comecei
decidi entrar no curso de Direito, assim, vou prestar concurso, né? Agora comecei a prestar concurso, quase passei em alguns, para escrivão, se eu não me engano, a nota de corte ficou muito alta. E eu não estava preparado, obviamente. Mas ingressei no curso de Direito e minha cunhada, que trabalha comigo já há 13 anos no escritório, deu a oportunidade do meu primeiro estágio. No escritório dela? Ela trabalhava no escritório? Não, ela trabalhava no departamento jurídico de uma empresa de cobrança. Sim. E ela deu a primeira oportunidade que legal, de estágio, que era para eu trabalhar no arquivo. E, por incrível que pareça, quando eu comecei a trabalhar, foi abril de 2002, eu me apaixonei pela advocacia, trabalhando e mexendo com arquivo físico normal, arquivo morto, vendo, lendo processos, desenvolvendo aquilo começou a me interessar de uma forma, falei, não é possível que isso seja tão gostoso. Em 2002. 2002. Já fazíamos muita bagunça nessa época. E aí eu acho que o papo tá muito sério aqui. O importante é que eu montei uma loja de vinhos e eu acho que a gente começar a conversar... Mas só para entender, só pra gente fechar. Legal que você trouxe um vinho, mas só fecha o raciocínio. Então assim, você entrou no direito, em 2002 você se apaixonou e como você está hoje no direito? Só para não perder a linha de raciocínio. Eu não posso abrir o vinho mesmo? Pode, então por favor. Tá, eu queria abrir agora. Eu consigo então abre, por gentileza. Pra gente ficar mais... Vamos aqui o podcast é diferente. Vamos iniciar pelo vinho branco, Easy Wines, entendeu? Inclusive, além de advogado, ele tem uma empresa, uma distribuidora? Tenho. Importadora, distribuidora, mas a importação eu não estou fazendo agora porque o meu amigo, né, dono da Vício, amigos, né, o Lucas, o Diogo e o Vitor, eles... já fazem a importação, toda a parte burocrática. E então eu fico com a parte de distribuição, consignação e revenda pelo site da Easy Wines. A parte comercial está com você. Eles também têm a parte comercial, mas a gente faz essa parceria. Delícia, bora lá. E já dei algumas dicas pro Du aqui no podcast, porque eu acho muito mais interessante iniciarmos qualquer tratativa, conversa, por meio de um drinkzinho. Em especial vinho. Olha só. Vamos ver. Então estamos estruturados aqui agora. Com um abridor de vinho, que eu até gostei da ideia aqui. Taças. Eu acho que eu vou fazer brindes da Easy Wines e deixar aqui uns brindes para você servir seus convidados. Nossa, que legal. Gratidão. Habilidade no manuseio. Bom, vamos lá. Deixar aqui para não atrapalhar muito. Legal. Arco da Torre Branco, vinho português. Um blend de 3 castas. E essa paixão por vinho começou? Opa, desculpa, pessoal. Isso não estava no enredo. E essa paixão por vinho começou? Depois que vocês pararam de zoar com quem bebia. Mão esquerda, que quando você brinda com o coração. Muito bom, né? Que eu relembro. Eu não me considero um entendedor de vinhos, mas realmente pro meu paladar eu adorei. Muito bom. Só voltando, que agora fica melhor para poder relembrar do meu primeiro ano de estágio, que eu falei que me apaixonei, né, trabalhando com arquivos. E ali eu fui desenvolvendo. Em um ano, do primeiro ano do curso de Direito e o primeiro ano de estágio na área do Direito, eu passei de arquivista a responsável pela distribuição de iniciais. Que quem fazia as distribuições de iniciais eram os estagiários já do 4º ano de Direito. Então, eu comecei a perceber porque eu tinha vontade. Naquela época, o estágio não era regulado para 6 horas, como atualmente. Então, eu trabalhava 8 horas e como o meu cunhado ia muito cedo para o centro de São Paulo, eu pegava carona com ele. Então, eu chegava por volta das 7 da manhã. Entrava às 9, mas eu chegava às 7. E já entrava todo vapor? Não, ainda mais porque a gente recebia hora extra, era magnífico. Então... Você tinha 2 horas? Incentivos, né?
incentivos. Legal. Bom. E essa linha do tempo, só para a gente entender, de lá para cá? Porque hoje você tem uma estrutura, você tem um escritório muito bem posicionado. Exatamente. Lá na Vila Olímpia? Vila Olímpia. Toda vez que eu falo com você, você muda, tá no Rio de Janeiro também. Não, tem Rio de Janeiro. O homem não para. Mas como é que tá Mas hoje? o Rio de Janeiro é bem complexo, eu posso explicar, se não for agora, uma outra oportunidade. Mas é isso, primeiro ano de estágio, primeiro ano desenvolvi bem, e aí eu saí desse primeiro estágio porque ele era vinculado apenas à cobrança, então a gente desenvolvia ações de busca e apreensão e reintegração de posse de veículos e processo de execução. E eu fui expandir, né, para querer conhecer outras áreas, que é muito importante, né, para o ramo do direito, você ter um conhecimento, ainda que superficial, né, de todas as áreas, sobre aquilo que você se identifica mais. Nesse período de um ano, eu identifiquei como a advocacia sendo aquilo que seria que você levar para a vida, desistir de qualquer questão, qualquer outro negócio, qualquer outra de área formação pública, concurso, qualquer coisa. E falei, bom, é esse o foco. Só que tive alguns problemas porque quando eu saí daquele primeiro estágio, as contratações à época era a partir do 4º ano, que era quando você possuía a carteira de estagiário da OAB. E tive dificuldade de encontrar estágios estando no 2º ano, se não me engano, 2º para o 3º ano. E eu comecei a fazer alguns comerciais de TV. Você se lembra disso? Comercial do ADES? Eu lembro do suco. Foi, do ADES, lembra? Foi, Por quê? Responsabilidade do senhor Araquém, que me levou nas agências com ele. A cria dele quem trouxe essa taça aqui. Ele me levou nas agências lá e acabou que eu passei nos comerciais lá e deu certo. Fiz alguns, foi bacana a experiência, mas logo eu consegui um estágio em outra assessoria, um pouco mais ampla. E, bom, 4º ano da faculdade, 4º e 5º ano já estagiava com um professor meu da faculdade e mais alguns sócios. E eles eram muito ausentes do escritório por demandas escolares, porque um era de outro município. E acabou que eu comecei a tomar conta efetivamente do escritório. Isso em que ano? Isso foi 2005. 2005. Ou seja, já faz quase 20 anos. 2005. E aí eu tomava conta, eles deixavam, na época não era por certificado digital, assinatura, né? Não era meio eletrônico. Então eles deixavam a última parte da petição, seja ela inicial, seja de petição de andamento processual, com termos e que pede deferimento, a data, né? Que a data não fazia muita diferença, o que vale ao protocolo, e a assinatura deles. Legal. Eu só montava, validava, obviamente, né? Porque é responsabilidade, não deixa de ser. Legal. E tocava. Então, assim, eles começaram a enxergar, né, um futuro interessante em mim. Até a primeira peça que eu fiz para desses sócios do escritório... Qual que era o nome dele? Era o Neto, o Augusto, que foi meu sócio. Augusto. E a Daniela. Augusto. E o Neto, dessa primeira vez, ele falou assim, não é possível que você que fez essa petição. Eu falei, por que não é? Muito novo? Ele falou assim, você está no 5º ano, acho que eu estava, 4º ano da faculdade, e elaborar uma peça zero, você copiou de algum lugar. Na época não tinha tanto acesso, tinha alguns modelos, etc. Mas fazia parte de mim já ter contextualizar o evento, aplicar o direito ali naquela peça e formular pedidos. Deixa eu sintetizar teu raciocínio. Ou seja, você mesmo começando, você já tinha uma postura de entregar acima da média. A gente pode dizer assim? Sim. Agora eu quero te perguntar. É complicado você reconhecer isso, porque as pessoas muitas vezes pensam que isso é soberba, né? Mas eu acredito que não, isso é força de vontade. Eu quero que todos os meus colaboradores, né, minha equipe, que hoje eu tô... Quantas pessoas hoje? Umas 20 pessoas no 20 escritório. pessoas hoje. Eu quero que todos eles pensem assim, que eles são insubstituíveis para mim. Porque, não que efetivamente sejam, mas que para mim significam. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, porque assim... Aliás, são duas perguntas.
É nítido que você é um advogado, um empresário com uma roupagem diferente. Você investe muito em você, você está sempre viajando, se atualizando. Isso é muito legal. Porque as pessoas, o teu cliente, os teus colaboradores, a tua rede de relacionamentos, eu costumo dizer, você se torna muito mais interessante quando você tem conteúdo e você busca esse tipo de conteúdo. Você se considera um advogado para ter chegado onde chegou, mais técnico, aquele cara... Eu não conheço a linguagem técnica, tá? Então me perdoa. Mas quando vai fazer uma defesa, uma petição, que você consegue entregar com muita maestria, ou um advogado mais visionário, mais estratégico? Como é que você se vê? Eu utilizaria uma palavra diferente dessa que você me colocou. Eu me sinto seguro. Seguro de defender os interesses dos meus clientes, seguro de traçar uma boa estratégia, seguro de ter um preparo técnico para traçar uma boa estratégia e alcançar um resultado eficaz. Então, segurança seria a minha palavra. E preparo, né? Porque o preparo traz a segurança. Sim, que é a questão técnica, né? Legal. Você é preparado quando você tem abordagem técnica, quando você tem conhecimento técnico, quando você se municia de grandes recursos, juristas, né? de doutrinas, de julgados que são significativos para aquilo que você está trabalhando. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você, por essa tua postura de agregar valor, de buscar, de entregar acima da média, se você fosse engenheiro, você acha que teria tanto sucesso como advogado? Mas quem disse que eu não sou engenheiro? Se você fosse um barbeiro você não é. Eu faço a minha barba. Você acha que você daria certo Sempre. em qualquer ramo de... E por quê, Ju? E por quê? Eu vou até trazer à tona aqui a questão do vinho, que foi uma brincadeira no começo, obviamente, mas eu comecei a tomar vinho depois, assim, já Com casado. uma certa idade. Não, casado, depois das nossas bagunças, sim, né? Sim. Vamos dizer assim, das nossas saídas, das nossas brincadeiras. Porque quando nós saíamos, o divertido para nós era não beber, era não fumar, era se distanciar de drogas, né? Era... unicamente se divertir e dar muita risada. Quase nada. Essa é a questão. Só que quando eu determino que quero fazer algo, eu preciso entregar o meu máximo. Eu preciso buscar conhecimento. Eu preciso desenvolver aquilo para que eu consiga transmitir para pessoas, se é algo comercial, etc., que é válido, que é rentável, que é bom. Para mim, que me faz bem, que me agrega de alguma forma. Então, você falou sobre engenheiro. Eu estou no meio de uma construção na Ilha Bela, por exemplo, você está falando, tem uma obra. Eu vou consultar as melhores pessoas, as melhores linhas técnicas para poder fazer o meu melhor naquela obra que eu estou. Então, se eu me dedicasse àquilo efetivamente, com tenho certeza eu ia me destacar. Ou seja, você é aplicado. Então, por exemplo, se você vai treinar, você se aplica. Se você vai exercer o direito, você se aplica. Se você está entrando num negócio de vinhos, porque se tornou um gosto, que se tornou um hobby, que se tornou um negócio, você se aplica. Eu ouço muitas vezes as pessoas falarem sobre, você é um pato. O que é um pato? Você não voa direito, não nada direito, não anda direito. Mas eu tenho uma outra visão sobre isso. Quando você nutre diversos tipos de conhecimentos, ainda que você não seja o expert de cada um deles, é importante. Se você entregar o seu melhor, se você buscar o seu melhor em cada um deles, né, em cada coisa que você pretende fazer, você citou, no treino, eu tento dar o meu melhor. Eu preciso fazer um controle de dieta. Eu procuro seguir a risca. Eu vou ser um bodybuilder? Não é nem minha pretensão. Mas eu vou chegar numa condição corporal. Você busca o êxito em tudo que você faz. Sim, mas o êxito, muitas vezes, não é ter a medalha de ouro, não é ser o campeão. Entendeu? Para mim, o êxito, às vezes, é alcançar a sua realização. Legal. Ju, infelizmente nosso tempo é curto. Você
tem os seus compromissos, eu tenho os meus também. Poderíamos... eu acho que a gente tem que marcar um bate-papo mais extenso, porque tem muita troca aqui, né? Tem muito respeito, admiração, isso é muito legal. Mas, Ju, para sintetizar tudo isso que a gente falou, se você hoje tivesse que dar uma dica para sua filha, se você tivesse que dar uma dica para um afilhado seu, se você tivesse que dar uma dica para mim, o que você não abre mão? O que você colocou, seja no teu negócio de vinho ou seja no direito? Porque você é sim uma pessoa de sucesso. Eu te acompanho, a gente está sempre junto. E além da gente ver, a gente vive isso em você. Que dica que você daria em termos de valores? O que você não abre mão? Principalmente hoje, para uma geração tão desviada, para uma geração tão perdida em muitas coisas que nós, na nossa época, a gente valorizava que esses jovens não valorizam mais. Que dica que você dá? Uma palavra? Pessoas? Não precisa ser uma frase. Pode ser uma frase? Busque o equilíbrio. Equilíbrio. Sabe por quê? O direito, quando você procura um advogado, né, com algumas exceções de consultivas, né, para você não errar, é porque você já errou, é porque você está com um determinado problema. Quando eu vou pro lado do vinho, ou seja, o vinho, que é um segundo business meu, é algo prazeroso. Você tem algo tenso de um lado, né, algo que traz uma angústia. Sobrecarrega. E você tem o prazeroso. Quando eu tô no vinho, eu tô lidando com prazeres. Ainda que eu não posso evidenciar... Os sentidos, né? Não é o álcool em si, não é aquilo. Mas é o prazer em si. Isso profissionalmente. E eu tenho o escritório, que é meu amor, que é, né, a minha base. Mas são coisas distintas. Que quando eu estou lidando com cada um deles, eu busco um equilíbrio. Agora eu estou em prazer, aqui eu estou lidando com a angústia de alguém. Então, o equilíbrio. E na vida é tudo isso. Se você quer beber, mas não bebe com equilíbrio, você vai ser um alcoólatra. Se você quer só trabalhar também, mas você não busca um equilíbrio, você vai ser um workaholic, mas você não vai viver, você vai deixar sua família, né? Você não vai dar atenção às pessoas, seus amigos. Você não vai viver. Então, o equilíbrio. Quando você precisa cursar uma faculdade, minha filha já se orientou e ela pretende cursar direito, né, até por conta de uma sucessão de escritório, que a gente já conversou muito sobre isso. Então, se você não tem equilíbrio para estudar, para trabalhar, você acaba não fazendo, e aí a questão do pato, não fazendo o que precisa ser feito de forma correta. Essa equalização que você costuma dizer. Para tudo. É muito bem-vinda. Para tudo. Legal. Ju, cara, obrigado. Foi gostoso. Não deu tempo nem de abrir o vinho tinto? Você pode abrir. Aqui, vamos lá. Eu trouxe Aliás, vamos fazer... um tinto espanhol e um branco português. Vamos fazer melhor? A gente abre no segundo podcast esse? Pode ser? O segundo podcast tem outro já preparado. É o equilíbrio, tem que ser o branco e o tinto, entendeu? Então a gente toma. Ju, obrigado, cara. Mão esquerda. Foi uma honra dar para você. Esse é o nosso canal Conectados e hoje recebemos meu amigo Dr. Juscelino, que segundo ele o equilíbrio é muito importante e trouxe aqui uns vinhos para nossa degustação. Deus nos abençoe. Saúde. Valeu.